Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, no último capítulo, no verso 22. Nós vamos ler qual é o grande desejo do autor desta carta. E nesta manhã eu quero, através de uma visão panorâmica do livro, antes de nas mensagens seguintes nós irmos trecho a trecho, às vezes verso a verso. Antes disto, é importante a gente ter uma visão panorâmica e tratar sobre do que o livro vai abordar. E, na verdade, Hebreus é uma carta que exorta a maturidade e a perseverança na fé. Exortação à maturidade e perseverança na fé. Hebreus 13, 22. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi neste breve sermão de exortação. Suplico-lhes que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Até aqui a palavra de Deus. Hebreus é uma carta sui generis. Como vimos, escrita por volta de 68 ou 69 depois de Cristo. Não se sabe ao certo quem a compôs, nem o local exato de sua origem. Os destinatários, ou seja, as pessoas para quem a carta foi escrita, os destinatários também permanecem desconhecidos. Contudo, pela linguagem repleta de tipologias do Antigo Testamento, entende-se que Hebreus foi dirigido a um grupo de crentes de origem judaica. Mas onde viviam esses crentes? Em Roma, em Alexandria, no Egito, ou talvez em Cirene, no norte da África? Ninguém sabe ao certo, embora Roma seja a hipótese mais provável, segundo a tradição da igreja. O que se sabe é que os leitores de origem judaica, eles estavam inseridos num contexto, ouça bem, onde a filosofia platônica já permeava o ambiente intelectual. E como que se sabe disso? Pelo que a gente encontra na própria epístola, o que nós chamamos de evidências internas. Quando se fala de evidências internas de um determinado livro da Bíblia, você está falando daquilo que o próprio texto contém, as evidências internas. Evidências externas têm a ver com tradição, cultura e etc. Pois bem, o fato de que os leitores originais estavam vivendo num contexto onde a filosofia platônica já permeava o ambiente intelectual. Isso é importante saber porque desde a origem os cristãos estiveram inseridos em ambientes que muitas vezes eram hostis ou concorrentes com a realidade cristã, nada novo debaixo do sol. O fato de eles estarem nessa atmosfera de filosofia platônica levou o autor da carta a empregar contrastes, e vocês verão isso muito claramente em vários textos. Hoje mesmo nós vamos apontar alguns,
contraste entre o terreno e o transcendente ou celestial, o temporal e o eterno, contrastes entre as cópias terrenas imperfeitas da realidade e o modelo perfeito no céu. Existe aqui, portanto, uma linguagem platônica para que os leitores originais compreendessem o que se esperava deles. A carta aos Hebreus é única também pelo estilo, pela forma literária. Observe o seguinte: na ordem canônica dos documentos do Novo Testamento, as 13 cartas de Paulo, você tem lá os 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois você tem Atos dos Apóstolos, na ordem canônica. Depois de Atos, você tem a primeira epístola, e a primeira epístola é de Paulo aos Romanos. Depois de Romanos, as demais 12 epístolas de Paulo. Então, as 13 cartas de Paulo são seguidas pela carta aos Hebreus, depois a carta de Tiago, depois as 2 cartas de Pedro, depois as 3 cartas de João, depois a carta de Judas e por fim o Apocalipse, que não apenas se apresenta como uma carta, o Apocalipse, ele é uma carta, mas o Apocalipse também contém 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor. Portanto, a posição de Hebreus entre as cartas do Novo Testamento impõe ao leitor do Novo Testamento a expectativa de que em Hebreus nós possamos encontrar elementos típicos das epístolas ou das cartas mais familiares do Novo Testamento, como de Paulo, por exemplo. Ou seja, qual era a estrutura de uma carta? Quando você abria ou abre uma carta do Novo Testamento, o que você espera encontrar? Algo do tipo. Abre em 1 Coríntios capítulo 1. Você espera encontrar algo do tipo: eu, Paulo, portanto, referência ao autor, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. A quem? A igreja de Deus em Corinto. O autor, os destinatários e uma saudação inicial que geralmente vinha na forma de bênção apostólica. Verso 3: que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Ou seja, é isso que se espera do início de uma carta do Novo Testamento. E se Hebreus está inserido dentro da sequência de cartas do Novo Testamento, espera-se que ao abrir Hebreus, você encontre esse tipo de saudação, ou de escrita. No entanto, Hebreus não possui a forma tradicional de uma carta antiga. O autor não se identifica, eu, fulano de tal, não há essa identificação em lugar algum da carta. O autor não menciona o grupo destinatário. Não existe uma oração inicial por graça, paz ou misericórdia, nem uma declaração de ação de graças ou bênção. Em vez disso, veja como começa o documento. Hebreus capítulo 1. Veja como começa esta epístola, como nós a chamamos. Começa com uma frase majestosa, que celebra a dignidade do Filho de Deus, por meio de quem Deus comunicou sua palavra final nestes últimos tempos. Leia comigo, Hebreus 1, de 1 a 4. Porque eu quero que você enxergue o seguinte: se ela é uma carta, espera-se
que a gente leia, eu, fulano de tal, a tal grupo de irmãos, graça e paz a vós. Não, mas não é assim, olha como começa. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, o Filho sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito, e aí vem a palavra-chave desta carta, superior aos anjos. E o nome que o Filho herdou, superior ao nome deles. Parênteses, essa linguagem te faz lembrar de quem no Novo Testamento? De qual livro? Da carta de João, ou melhor, o Evangelho de João. Não é verdade? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Considerando que o Evangelho de João foi escrito depois da carta aos Hebreus, é muito provável que o próprio apóstolo João já teria lido Hebreus. Não é isso impressionante? Mas enfim. Essa introdução de Hebreus 1, de 1 a 4, se assemelha muito mais ao início de um tratado teológico, se assemelha muito mais a um sermão escrito do que propriamente a uma carta. E é isso que eu queria que você enxergasse. Com efeito, nos primeiros 9 capítulos e meio, ou seja, de Hebreus 1, verso 1, até Hebreus 9, verso 14, o autor desenvolve, sabe o quê? Uma argumentação teológica. E é impressionante, porque hoje em dia as pessoas costumam dizer, não, teologia, pregação assim, a letra mata. Meu Deus, nunca leram Hebreus? O autor desenvolve uma argumentação teológica. Com qual objetivo? Com o objetivo de exaltar a superioridade de Cristo em relação a várias figuras, a vários elementos importantes do judaísmo, conforme expressos no Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico, aos ritos, às ofertas, aos sacrifícios da antiga aliança. Esses capítulos, capítulo 1 até o 9, verso 14, funcionam como um ensaio teológico. Apresentam uma tese central. Essa tese central é seguida de ideias gerais subordinadas e evidências de apoio, com dados e comentários detalhados. Ou seja, quem escreveu essa carta era um exímio teólogo. Além disso, Hebreus adota um tom de pregação, com o estilo homilético intensificando-se, especialmente a partir da metade do capítulo 10, onde a partir da metade do capítulo 10 vão surgir apelos fervorosos, apelos do tipo, apelos para que os leitores mantenham a fé, vivam de forma digna de Cristo. Nos capítulos anteriores, de 1 a 9, há também recursos
que evocam o estilo de um pregador se dirigindo diretamente a uma congregação, conforme eu vou mostrar para você pelo esboço da carta. Portanto, parece que Hebreus é um sermão com uma fundamentação bastante teológica. Ainda assim, Hebreus guarda certas semelhanças com outras cartas do Novo Testamento, especialmente a conclusão de Hebreus. O que, portanto, justifica chamarmos a carta aos Hebreus de carta. Mas lembrando que é um estilo diferente, é uma carta onde o que se tem na carta, diferentemente da forma como as outras cartas são, é uma carta que traz como conteúdo um sermão escrito. Olha como Hebreus termina, capítulo 13, a partir do verso 18. Veja que, tal como as outras cartas do Novo Testamento, Hebreus, ao longo do seu conteúdo, vai responder a crises específicas. A crise específica era o fato de que muitos cristãos estavam abandonando ou considerando abandonar o cristianismo, voltar para o judaísmo. Então, Hebreus ele aborda algumas crises específicas e aborda questões e problemas também concretos, como qualquer outra carta. E termina com uma nota de esperança. Então é como se do capítulo 1 até o capítulo 13, verso 17, fosse o sermão escrito, e do capítulo 13, 18 até o fim, fosse a conclusão, fazendo com que esse livro seja sim uma carta cujo conteúdo é o sermão. A conclusão sim de Hebreus se parece com uma carta. Olha Hebreus 13, 18. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, que Ele os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dEle, que Ele produza em vocês, em nós, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi, nesta breve exortação, neste sermão. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes, pastores, presbíteros e a todo o povo santo. Estão aqui comigo alguns irmãos da Itália e, portanto, esses irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Aí sim se parece com uma carta. Resumindo, a epístola, ela alterna-se entre gêneros. E preste atenção nisso. Porque isto dá para nós uma justificativa que revela o porquê de nossos sermões serem como são. Ou mostram para nós como de fato deveriam ser os sermões numa igreja evangélica. Porque a carta, ela se alterna entre gêneros, ela move fluentemente da exposição de uma doutrina para a exortação ou aplicação prática e vice-versa. Há uma exposição seguida de uma exortação. Há uma explicação servida de uma aplicação para a vida. Algo que ficará claro na visão panorâmica da carta em instantes. Por ora, destacamos o seguinte.
Todo o texto de Hebreus, ele está estruturado nessa alternância. Qual seja, existem exortações pastorais, existem aplicações para a vida, só que todas as aplicações, todas as exortações pastorais sempre vêm depois das explicações teológicas. A letra não mata quando usada corretamente. Reconhecer essas transições entre instruções teológicas seguidas de exortações pastorais vai facilitar você na leitura e na interpretação da carta. Mais importante ainda, essa estrutura de Hebreus ensina para nós que todas as exortações cristãs, todas as aplicações pastorais devem derivar de doutrinas sólidas. E toda exposição teológica deve levar a aplicações práticas, a experiência real. E o objetivo é claro e constante: fortalecer a fé dos crentes em Cristo. Fortalecer a fé dos crentes em Cristo na superioridade de Cristo, levantando Cristo diante dos olhos dos cristãos vacilantes, encorajando-os à perseverança, com esperança, com amor, unindo ensinamento profundo com orientação pastoral de forma inseparável. Esse era o homem que escreveu esta carta. Sabia articular a doutrina com toda a sua profundidade, mas ele não ficava com a doutrina seca, ele aplicava. Ele exortava, ele animava, ele corrigia. Esse sempre será o bom pastor, o bom pregador. E o argumento é este, a própria estrutura de Hebreus. Portanto, em Hebreus, devido à superioridade de Cristo, nós encontramos referências a 8 coisas que são superiores. 8 coisas que são melhores. E essas 8 coisas estão aqui postas porque provavelmente estão servindo de contraste com aquilo com o que eles estavam flertando, considerando deixar o cristianismo ou a fé. Ou pelo menos deixar a fé tal como os apóstolos nos entregaram a fé. Quais são as 8 coisas superiores? A esperança superior, capítulo 7, verso 19. Não há outra esperança senão a que está posta nesta carta. A aliança superior pelo sangue de Cristo, capítulo 7, verso 22, capítulo 8, verso 6. E não a antiga aliança. Promessas superiores, verso 6 do capítulo 8. Qualquer outra promessa que não faça eco com as promessas desta carta são fúteis. Promessas superiores, sacrifício superior, capítulo 9, verso 23. E não os sacrifícios de animais, e não a missa em que recorrentemente se crê que se está sacrificando o Cristo. Sacrifício superior, patrimônio, possessão superior, capítulo 10, verso 34. Um patrimônio superior, uma cidadania superior, uma possessão superior ao dinheiro, aos bens. A pátria superior, capítulo 11, verso 16. Uma vida superior, capítulo 11, verso 35. Uma mensagem superior, capítulo 12, verso 24. Ou seja,
Cristo é superior. Tudo que se apresenta nesta carta é superior a qualquer promessa que o mundo te faça, que a carne te faça, que a inclinação do coração te faça, que a religião sem Cristo, sem o sangue de Cristo, lhe faça. O tema central de Hebreus, ouça bem agora, o tema central de Hebreus é o quanto custa ser discípulo de Jesus, em um mundo que está em colapso. O custo do discipulado cristão num mundo em colapso. Sabe por quê, gente? Porque ser cristão, nos dias em que Hebreus foi escrito, ser cristão não oferecia vantagens materiais, como hoje o cristianismo evangélico oferece. Nunca foi propósito do cristianismo bíblico te oferecer, em primeiro lugar, ou de forma suprema e principal, vantagens materiais ou sociais. Nunca, jamais. Até porque o grande nome do cristianismo, obviamente que não levando em consideração o nome superior que é Cristo, o grande nome do cristianismo é Paulo. E Paulo, se houve algo que aconteceu com ele a partir do momento que ele abraçou Cristo, foi que ele decresceu em nível social. Ele foi tido como escória, ele que era o grande do judaísmo. João, o grande João, exilado em Patmos. O grande apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque não se via digno de ser crucificado como fora o seu Salvador. Ou seja, você vai ler o Novo Testamento com seriedade e vai descobrir que o cristianismo não oferece, em primeiro lugar, vantagens materiais ou sociais. Pelo contrário. A perseguição iniciada pelo imperador romano Cláudio em 49 depois de Cristo resultou em perdas profundas e irreparáveis. Então esta carta está sendo escrita, este sermão está sendo apresentado de forma escrita para quem tinha perdido todas as vantagens materiais e sociais e que, portanto, havia gente considerando abandonar o cristianismo. Leia, por exemplo, Hebreus 10, verso 32. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, lembrem-se de quando vocês se converteram, quando vocês foram iluminados. Essa é uma maneira de Hebreus falar do que acontece na conversão. A mente é iluminada. Fazendo aqui eco ao que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4. Quando ele diz, haja luz, e aí o crente enxerga a glória de Deus na face de Cristo. Haja luz. Veja como o Novo Testamento se entrelaça. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. É sobre isso o cristianismo, meu povo, permanecer firme, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras, vocês ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria. Você dá conta disso? Aceitou o que com alegria? Aceitaram com alegria. O que? Quando lhes foi tirado tudo que possuíam. É impossível o cristianismo sem o poder de Deus em nós. Porque perder tudo, ver tudo ser tirado de nós, a força,
a gente pode até aceitar, mas com amargura, com ressentimento, não é verdade? Mas esse autor está dizendo que aqueles cristãos no início aceitaram com alegria. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. E como? Qual é o segredo? Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, superiores, que durarão para sempre. O cristianismo não é sobre apresentar uma maneira de você prosperar nesta vida. Aliás, essa não é a mensagem cristã. O cristianismo é sobre apresentar uma esperança de coisas melhores, superiores, celestiais, que durarão para sempre. E que por você crer nisso, você aceita com alegria quando tiram tudo de você por causa da fé. E aqui caberia um amém bem forte. É este o cristianismo bíblico. Embora ainda não tivessem sido martirizados como tantos outros, o autor de Hebreus exorta seus leitores à perseverança nestes termos, Hebreus 12, 4. E aqui eu leio na Almeida atualizada. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, vocês ainda não foram martirizados. Continuem lutando. Inicialmente, eles suportaram bem as provações. Como a gente leu no capítulo 10, no verso 34. Porque quando a provação começa, no início você está até com sangue quente ainda, se aguenta, mas a hora que o sangue começa a esfriar, a dor aparece. Quando o corpo esfria, você começa a sentir a pancada. E era isso que estava acontecendo. No começo, como o próprio autor lembra esses irmãos, capítulo 10, verso 34, no começo eles aceitaram com alegria o que eles estavam sofrendo. Contudo, a fé começou a vacilar com o tempo. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. O sofrimento de anos, a carestia de anos, os inimigos da nossa alma de anos, as tentações de anos, vão se tornando tão fortes na medida em que o corpo esfria, que a gente é tentado a vacilar, e até deixar, e a desistir. Era o que estava acontecendo. Olha o capítulo 6, verso 9. Hebreus 6, de 9 a 12. Olha o que estava acontecendo com eles. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Ele estava falando de quem já tinha apostatado, ou desviado, ou seguido outro caminho. Como João vai dizer na primeira carta de João, capítulo 2, ele vai dizer: saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Abandonaram a fé, tal como os apóstolos nos apresentaram, porque nunca foram dos nossos. E aí o autor de Hebreus está dizendo: na realidade não cremos que se aplique a vocês. Mas ele dá uma esfregadinha para tirar um pouco do encardido. Olha o que ele diz: temos certeza de que estão destinados a coisas melhores, que pertencem à salvação, coisas melhores. É sobre isso o cristianismo. Esta é a pregação que você precisa, a que apresenta a você as coisas melhores, as coisas superiores, Cristo, para que você tenha fôlego, força, para aguentar o sofrimento desta vida, as pancadas desta vida, as mazelas que aplicam contra você nesta vida, tantas vezes injustamente, e nem os homens acreditam mais em você. Por isso Paulo vai dizer: olha,
Ninguém levanta acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Chega num ponto que só Deus sabe quem você é. Porque ninguém acredita em você, ninguém dá a mínima a você. Então o cristianismo é sobre coisas melhores, que pertencem à salvação. Verso 10, pois Deus não é injusto, Deus não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele, e lhe demonstraram seu amor, como? Ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. É por isso que eu oro, gente, é por isso que eu oro todo culto, para Deus fazer de vocês um povo próspero, com dinheiro, mas não para você esbanjar nos seus próprios prazeres, para você ajudar o povo santo, cuidar deles, e cuidar dos outros envolve dinheiro, dízimos, ofertas, demonstram seu amor ao ofertar, ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Não parem, para que tenham plena certeza de sua salvação. Preste atenção, o que comprova a sua salvação não é o fato de que um dia você levantou a mão, aceitou Jesus, foi batizado e nunca mais praticou boas obras. Não, o que comprova a sua salvação, o que dá certeza plena da esperança da sua fé, é a sua dedicação até o fim. É a sua perseverança em amor, é a sua luta contra o pecado, é a sua luta contra o amor ao dinheiro, é a sua luta contra a cobiça, é a sua luta, é a sua oferta, é o seu dízimo na proporção, porque é disso, pastor, já está falando demais de dinheiro hoje. Não, não é, é porque é disso que trata Hebreus. Não tem como você cuidar de alguém sem você pôr dinheiro nisso. Não tem como. Por exemplo, eu não gosto de dar exemplos pessoais, eu poderia passar aqui todo domingo contando histórias assim. Vocês viram, quem acompanha no Instagram, que eu postei lá, que a Camila do Daniel brincou comigo no direct, falando, passeio de pastor em Orlando é diferente, visita lugares diferentes. Não são todos, não. Porque eu fui lá no shopping da Disney, honestamente, é um outlet chique, mas nada além disso. Fiquei sabendo lá que teve um brasileiro que nunca contou a identidade dele, paga em dinheiro. Na semana anterior à visita que eu fiz, uma loja de relógios chiques. Sabe quanto que o camarada... E porque eu me apresentei como brasileiro, o vendedor achou que eu era igual o outro. Tomei o melhor café de Orlando, a melhor água com gás, nunca vi falar daquela. Ele chegou e falou assim, meu melhor cliente é brasileiro. Eu falei, Semana passada ele veio aqui e comprou 2 relógios. Eu falei, quanto? $250 mil em 2 relógios. Eu falei, é agricultor? É fazendeiro? O que ele é? Não sei, ele não revelou a identidade. O cara era um indiano, um vendedor indiano. Paga em cash. Um dos relógios que ele levou é o que eu quero te mostrar. Falei, E ele me mostrou o relógio. Feio pra burro. Eu nunca vi um troço tão feio. É sério. Parece relógio de camelô. De tanto enfeite. Tem tudo, menos mostrador de hora. Quanto que foi esse? Esse foi o mais barato. $75 mil.
Falei, cadê o mais caro para inteirar os 250? Ele pensou que eu queria comprar ele. Falou, não, esse eu posso arrumar para o senhor, sob encomenda. Falei, não, eu só quero ver. Não, não temos na loja. Aí você fica pensando, meu Deus, isso só pode ser lavagem de dinheiro. Aí você caminha, você fica vendo a futilidade. Loja da chinela havaiana, vender a havaiana lá dá dinheiro. Um par de chinela havaiana é $110. Faz as contas, R$660. Quase, na próxima vez é segredo, leva um saco de havaianas, senta lá na porta da Disney, você vai ficar rico, se eles não te prenderem antes. Mas meu desejo maior ali era ir lá na igreja do Sproul, porque eu queria comprar livro. É caro, o livro é caro, o livro... E eu fui. E para cada real que eu gastava, cada dólar que eu gastava, eu fazia as contas, é 6. E fui pegando os livros que eu queria, porque não dá, é caro. Coisa que eu mais sinto falta na América é isso, poder comprar livro. Comprei $100. Falei, 13º está chegando, $100, R$600, eu acho que eu dou conta. Aí eu postei um story. Quem viu, viu. Postei lá os livros e falei, passeio de pastor raiz em Orlando é esse. Comprar livro bom, alguma coisa assim. Aí uma pessoa que eu nunca vi, começa a me mandar direct. Quanto custou seus livros? Eu falei, curioso. Aí eu respondi, 100. Porque eu não costumo responder, 100. Quanto dá isso em real? Eu falei, meu Deus do céu, você não sabe fazer conta? Coloquei no dia, 570. Aí a pessoa escreveu, pastor, me passa a sua chave Pix, nossa família quer te abençoar. Eu falei, está brincando. Aí na mesma secura, eu coloquei, meu CPF. Pensei, está brincando. Meu irmão, e não é que me mandou R$570? É disso que eu estou falando. É da gente saber, mas a gente é tão mal, que a gente é capaz de pensar assim, por que não é comigo? Vou começar a postar coisas assim. Mas é desse tipo de cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Ou seja, a sua salvação, ela é comprovada pela sua perseverança na prática do amor e das boas obras. Não, o evangelho que é pregado hoje no Brasil ensina você a ostentar, ensina você a cobiçar, não faz de você uma gente generosa. O sofrimento prolongado estava levando eles a abandonar a busca pelo crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Olha o capítulo 5. Aliás, antes disso, no capítulo 6, no verso 12, assim, se vocês continuarem perseverantes na prática do amor, de boas obras, do cuidado, assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança herdarão as promessas. Quais promessas? Não é de um reino terrestre. As promessas de alcançar o reino celestial. Capítulo 5, verso 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, crentes,
já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Esse é o adulto, esse é o maduro. Ouve o que é certo e diz, é certo. Ouve o que é errado e diz, não é bíblico. A situação se tornou tão crítica que eles começaram a abandonar as reuniões como igreja. Eles não queriam se identificar com crentes, com medo de perder bens, com medo de perder casa, com medo de serem presos, porque era isto que estava acontecendo. Olha o capítulo 10, verso 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Qual promessa? A promessa de vida eterna. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Esta é a tese de Hebreus. Vamos perseverar em Cristo, ajudando uns aos outros com amor e boas obras. Vamos perseverar, vamos ser conhecidos como aqueles que amam, que cuidam, generosos. Ô jovem, eu estou falando para você também, ô adolescente, seu primeiro salário, seu primeiro emprego. Não sonhe primeiro em comprar seu iPhone, sonhe primeiro em abençoar alguém. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O dia do Senhor está próximo. Vamos nos reunir, vamos nos encorajar, vamos nos estimular em Cristo e para o cuidado um do outro. De fato, eles corriam perigo de cair num pecado, a apostasia, que demonstraria que eles nunca haviam sido verdadeiramente salvos. Olha o capítulo 3, verso 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Olha como é fácil, até aquele que se diz crente, obter um coração perverso. Ou desenvolver um coração perverso, incrédulo, que desvia ele do Deus vivo. Isso aqui é para gelar sua espinha. É possível gente que cresceu em igreja, gente que foi batizado direitinho, gente que dizima, gente que já cantou em coral, gente que já ocupou cargo de liderança. É possível cultivar um coração perverso, incrédulo, que os desvia do Deus vivo. É contra isso que Hebreus está pregando. Qual é o antídoto? Olha o verso 13. Advirtam uns aos outros. É fazer tudo aquilo que você não quer que ninguém faça. Incomodar você. Te ligar e falar assim, você está sumido da igreja, o que está acontecendo? Ô meu povo, durante a pandemia eu fiz isso e parei, chegou num ponto, e não era nem para cobrar presença, era para ver como é que está. Chegou num ponto que a ligação do pastor estava soando como cobrança. Mas nós devemos sim cobrar certas coisas uns dos outros. A palavra diz no verso 13, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. A gente tem que advertir para que o coração permaneça mole. Couro grosso que aguenta pancada, coração mole.
Porque o que não falta nas igrejas é gente de couro mole e coração duro. Porque nos tornaremos, olha o verso 14, nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. O autor não está dizendo que você perde salvação, mas ele está dizendo que se você não perseverar até o fim, isso será prova de que você nunca foi salvo. Acorda, crente. Não adianta nada você ter cantado bonito na igreja um dia. Não adianta nada você ter sido batizado, ter participado de cargo, ter feito isso e aquilo, se o seu coração é duro, se você não aguenta crente. Se você só quer aquele tipo de mensagem que massageie a sua autoestima. E veja que essa carta está sendo escrita para quem estava sofrendo. E a maneira de ajudar quem estava sofrendo não foi dizer, fofucho, foi dizer, cuidado, hein? Que igreja ia querer um pastor assim? Cuidado, hein? Porque se você não permanecer firme, você vai dar provas de que você nunca foi salvo. O desânimo deles era enorme, gente. Olha o verso 12 do capítulo 12. Hebreus 12, 12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Eles estavam desanimados, mancando, mãos cansadas. Ou seja, não queriam mais praticar boas obras, mãos cansadas, joelhos fracos, não se sustentavam mais em pé, caminhos retos para os pés, ou seja, não sabiam mais o rumo que deveriam seguir. E olha que foram crentes, hein? Crentes há tempo bastante para o autor dizer, vocês já deviam ser maduros. Esta carta é para crente velho de igreja, que está pensando em desistir. Ou que não desiste porque sabe que está certo o cristianismo, e aí tenta fazer do cristianismo uma mensagem palatável à sua condição cansada, desanimada. Muitos deles já haviam retornado ao judaísmo para evitar a perseguição. Daí que o autor adverte contra essa apostasia e exorta eles a retornar à fé e ao convívio cristão. E agora o capítulo 6, que talvez seja o texto mais difícil da carta. Porque é o texto que se usam para dizer que o crente perde a salvação. Mas na verdade o que o autor vai dizer é o seguinte, olha, muitos foram iluminados, ou seja, muitos foram convencidos pela mensagem. Mas essa mensagem de fato nunca transformou. E não tem como trazê-los de volta, enquanto eles não abandonarem de verdade o pecado, porque a forma como eles vivem está crucificando de novo e de novo o Filho de Deus. Olha o que diz o texto, Hebreus 6, 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais. Como assim? Frequentando igreja, já foram alvos de oração, de cuidado. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Como assim? Receberam algum consolo também. Alguma palavra de encorajamento, alguma aplicação da palavra de Deus, provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram, se apostataram,
Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento enquanto rejeitam o Filho de Deus. Ou, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma dura, na realidade não cremos que se aplique a vocês, temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente. Ou seja, Ele está encorajando esses irmãos, dizendo, não seja daqueles que já apostataram. Verso 26 do capítulo 10. Capítulo 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Olha o perigo de quem sentou na igreja por anos, e hoje se chama de crente, mas vive como o diabo gosta. E viver como o diabo gosta não significa necessariamente estar no mundão não, viu? É aquele tipo de cristianismo florido, que não tem nada a ver com cruz. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés, quem se recusava a obedecer à lei de Moisés, era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, se era assim no Antigo Testamento, imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou, e menosprezou o Espírito Santo que concede graça, pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Diante de tudo isso, meu povo, o autor de Hebreus escreveu com o propósito de destacar a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra, oferecendo a crentes vacilantes um incentivo poderoso para que avancem rumo à maturidade e perseverança na fé. É sobre isso que nós vamos estudar nessa carta. Agora, rapidamente, o panorama dela, e eu concluo. A carta aos Hebreus, ela, como um bom sermão, ela está estruturada em 3 pontos. A superioridade da pessoa de Cristo, a superioridade da obra de Cristo, e a superioridade da vida de quem está em Cristo. Simples assim. Do capítulo 1 até o 4, verso 13, a superioridade da pessoa de Cristo. Do capítulo 4, 14, até o 10, 18, a superioridade da obra de Cristo. E do capítulo 10, 19, até o capítulo 13, 17, a superioridade da vida de quem está unido a Cristo pela fé. Essa carta é tremenda. E integradas a 5 advertências. No meio disso tudo. E eu vou te dar 5 advertências, porque eram os riscos que eles estavam correndo, e é os riscos que todos nós corremos ao longo da caminhada cristã.
Ao longo desse sermão maravilhosamente construído, existem 5 imperativos, 5 ordens principais. Primeiro, ouça a palavra de Deus. O risco de não se ouvir mais a palavra de Deus. Segundo, não endureça o coração para Deus. Terceiro, amadureça na fé em Cristo. Quarto, persevere em santidade. Quinto, não recuse ouvir a Deus. E por fim, o autor apresenta suas conclusões finais do capítulo 13, de 18 a 25. Então, e eu dou um esboço muito bem detalhado, vai estar no esboço, você vai receber isso no site da igreja, segunda, terça-feira, isso já vai estar lá, você vai poder ver detalhadamente a divisão da carta, para você mesmo já ir lendo e percebendo. Eu concluo com essas aplicações. O autor de Hebreus, ele encoraja crentes a perseverarem em fé, esperança e amor. A prova de que você é salvo é que você nunca abandona a fé. Nunca abandona a fé da seguinte forma: permanece congregando, buscando formas de incentivar uns aos outros a prática do amor e das boas obras, cuida uns dos outros, foge do pecado, busca a santificação, ouve a palavra de Deus, aceita as advertências do Senhor. Esse é o antídoto para corações enfraquecidos. O antídoto para corações enfraquecidos, segundo a própria estrutura de Hebreus, é um bom sermão, é uma boa exposição bíblica centrada em Cristo, que faz você experimentar a realidade celestial. Além disso, o consolo proporcionado pela comunhão numa igreja local. É disso que trata Hebreus. Então, nas manhãs de domingo, nós vamos continuar estudando essa carta. Porque essa carta é para quem está experimentando uma crescente perseguição, como é o nosso caso. Atualmente, a perseguição ainda não é aberta, ainda não é declarada, ela é velada, mas ela é real e a tendência é que aumente. De que modo nós vamos permanecer firmes sem nos esfriarmos? A gente precisa de Hebreus. Essa carta é para exaltar a superioridade de Cristo, numa época onde até mesmo igrejas buscam fidelizar pessoas pelos programas que ela oferece. Busca fidelizar pessoas pelas bênçãos que ela garante. Busca fidelizar pessoas pela estrutura que ela edifica. Mas segundo a carta aos Hebreus, o que você precisa é de uma igreja que exalta para você a superioridade de Cristo. Tanto na pregação, quanto na vida em comunhão entre os irmãos. Cristo exaltado, do púlpito, das classes de escola bíblica, nos pequenos grupos, nos relacionamentos de discipulado. Cristo exaltado como superior na forma como falamos, vivemos e cuidamos uns dos outros. E só há uma maneira da gente mostrar que Cristo é superior para nós. Quando a gente, em abundância, derrama tudo que somos e temos para abençoar os outros. É isso que comprova que Jesus é superior para você. Quando você não se agarra às coisas boas que Ele também te dá, mas as reparte, as entrega. Nós precisamos da carta aos Hebreus, porque ela vai mostrar que Cristo é superior a qualquer entidade, qualquer santo, qualquer guru, qualquer filosofia. E Hebreus é necessário, porque vai ensinar para nós de que forma a gente tem que ler o Antigo Testamento.
O Antigo Testamento, ou ele é ignorado pelas igrejas, tido como ultrapassado, antiquado, ou ele é ensinado de forma errada. Hebreus mostra, primeiro, o Antigo Testamento é o fundamento da nova aliança. E segundo, Hebreus ensina como interpretar o Antigo Testamento. Você precisa de Hebreus. Sobretudo se você está vivendo sob pressão externa ou interna. Pressão de um chefe que não quer te promover ou te demite, porque você é demasiadamente certinho, crente demais. Você precisa do encorajamento de Hebreus. Pressão da família, às vezes um tio, um parente, que ridiculariza você, porque você é de igreja radical, fundamentalista, e vive para dar dinheiro para pastor. Você é pressionado nas reuniões da família, você é pressionado no trabalho, você é pressionado na escola, porque você é crente, não faz as mesmas coisas que todo mundo faz. Você é estranho, você é gay, porque você não pega as menininhas. Hebreus é para quem está sob pressão, por causa da fé. Hebreus é para quem vive a fé. Hebreus é para quem está com a alma cansada, desanimada, em dúvida. Hebreus é para quem está pensando em desistir, em jogar a toalha, ou viver um cristianismo alternativo, atualizado. Não existe isso. Só existe o Evangelho, tal como os apóstolos nos entregaram. É por isso que eu termino com a exortação do começo. Você precisa de Hebreus, porque Cristo é superior a tudo e a todos. E ainda que o mundo aponte o dedo para você, tire tudo de você, se você cultiva Jesus como superior, você com alegria suporta essa pressão, sabendo que há para você uma esperança superior, uma pátria superior. Suplico a vocês, membros da CIB, meus irmãos, que prestem atenção naquilo que Hebreus nos escreveu nessa breve exortação. Hebreus 13, 22. Oremos. Ó Pai, abençoe o estudo desta carta. Abençoe esta exortação, a maturidade, a perseverança na fé. Livra-nos de ser como aqueles que jamais cresceram, ficaram no leitinho e, portanto, vacilaram. Alguns até apostataram, outros jamais souberam distinguir o certo do errado. Livra-nos, Pai. Abra os nossos olhos através da jornada em Hebreus. Abra os nossos olhos, Pai. Abra o nosso coração para Jesus. Faça-nos enxergá-lo como superior, de um modo que salve, de um modo que santifique, sacie o nosso coração. Que a graça de Jesus Cristo, aquele que é superior a tudo e a todos, que o amor de Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, e que fora capaz de enviar seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação superior do Espírito, estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.